Marcos capítulo 8, versículo de número 36. Marcos capítulo 8, versículo 36. Os que encontraram, digam amém. Pois que aproveitaria, em outras traduções, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vou ler mais uma vez. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Repita assim comigo: Senhor, eu preciso receber a tua palavra sobre a minha vida. Fala comigo e eu te louvarei. Amém. Podeis assentar. Nós estamos diante de uma passagem bíblica, de um texto que a igreja conhece, mas que é de grande importância que nós possamos tornar a nossa atenção para compreender aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações nesta noite. Baseado no texto em que nós acabamos de ler, eu quero estar trazendo o tema da mensagem desta noite aos nossos corações. E é um tema que, com certeza, vai despertar de uma forma ampla acerca da nossa comunhão com Deus. O tema da mensagem desta noite é os 4 maiores inimigos do crente. Os 4 maiores inimigos do crente. É claro que não podemos limitar somente em 4. Não existe somente 4 inimigos, mas existe vários inimigos. Mas eu quero destacar nesta noite, dentre tantos, falar com os irmãos acerca de pelo menos 4 maiores inimigos do crente. É de notório que alguém pode até dizer: mas eu não tenho inimigos, não faço mal a ninguém. Mas não precisa fazer o mal a alguém para atrair para si inimigos. Quando nós lemos o versículo que nós citamos nesta noite, está dizendo: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vivemos em tempos difíceis, onde uma grande quantidade de crentes, de cristãos, pensam estar ganhando, mas a conclusão de sua realidade é que estão perdendo, porque estão perdendo o de mais importância em suas vidas, que é a sua salvação em Cristo Jesus. Estão perdendo para os maiores inimigos do crente, nos quais são inimigos cada vez mais ignorados por muitos, pois é um inimigo silencioso, mas é muito perigoso. E hoje nós vamos expor diante de todos acerca destes inimigos, para que aconteça um despertar de Deus em nossos corações, para que nós possamos vencê-los, combatê-los e ter vitória sobre eles,
em o nome do Senhor Jesus. Mas afinal, quais são os 4 maiores inimigos do crente? Primeiro, o primeiro inimigo dos crentes é a amizade com o mundo. É a amizade com o mundo. Tiago, capítulo 4, versículo de número 4, a Bíblia diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade ou inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitua-se inimigo de Deus. O primeiro ponto que nós podemos observar acerca disso é que Deus, ele não nos divide com o mundo. Jamais ele vai nos dividir, nos compartilhar com o mundo. Segundo, porque as coisas de Deus, o santo não pode se misturar com o profano. Eu conheço pessoas que colocam um louvor no som, no volume altíssimo, e toca-se ali 2, 3 louvores, e logo em seguida coloca as músicas mundanas, misturando o santo com o profano. Mas quando nós falamos acerca da palavra de Deus, quem diz que serve a Deus, mas canta música do mundo, não tem um relacionamento com Deus, é meretriz do mundo, se prostitui com o mundo, e Deus não aceita contaminação em seu reino. Ele diz: venha como estás, mas não permaneça. É preciso decidir, ou louva a Deus, ou louva para o mundo. Não tem como fazer as mesmas coisas ao mesmo tempo. Quem sabe outros dizem que isso é emprego, é carreira, é hora extra. Mas no reino de Deus essas coisas não funcionam, irmãos. Não funciona. Todos nós abrimos mão das coisas do mundo para estarmos em sua presença. Evangelho é renúncia. Evangelho é abrir mão daquilo que nós fazíamos outrora. Estamos neste globo terrestre. Estamos neste globo terrestre, mas não pertencemos a este mundo. Está chegando a hora da gente voltar para casa. Então observa que o próprio Jesus disse que a amizade do mundo é inimizade de Deus. Aquele, pois, que quiser, olha a escrita do texto, aquele, pois, que quiser, não é obrigado. Não servimos a Deus por pressão. Não estamos buscando a sua presença debaixo de opressão, mas é porque nós queremos. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitua-se inimigo de Deus. Não vai nem precisar o Senhor falar: tu és meu inimigo. A partir do momento que escolheu as coisas do mundo, já constitui-se inimigo de Deus. Então este é o primeiro inimigo do crente. Qual é o primeiro inimigo do crente? Amizade com o mundo. Tem muita gente que não decidiu ainda está em cima do muro. Tem muitos que estão vendo, aproximando-se o mês de novembro e de dezembro,
e decidem caminhar em direção ao mundo, porque não suportam ficar sem beber a cervejinha, não suportam se embriagar com o vinho, não suportam ficar sem as baladas festivas da carnalidade, e dispensam a comunhão com Deus para ter um relacionamento com o mundo. Segundo lugar, o segundo inimigo do crente são os principados e potestades. Olha o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, versículo de número 12. Pensa num versículo simples na forma de ler, mas aprofundado na forma de entender. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Todas as vezes que escutamos falar acerca desta palavra, automaticamente a maioria já atribui de primeira, dizendo: principados, potestades são os demônios. E aqui eu dou uma pausa para lhe explicar. Agora abra comigo a sua Bíblia em Tito 1, vamos lá. Perdão, 3, Tito capítulo 3, versículo de número 1. Acompanhe aí na Bíblia. Está antes de Hebreus, irmãos. Lá no finalzinho. Tito capítulo 3, versículo 1 diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Então, quando nós lemos Efésios 6,12, está atribuindo que os nossos inimigos são principados e potestades. Quando lemos Tito 3, versículo 1, está dizendo que nós devemos sujeitar aos principados e às potestades. Então nós temos que entender aqui que existe dois contratempos, dois lados. Segundo as Sagradas Escrituras, potestades são governantes, principados são poderes, ou principados são governantes e poderes. Quando nós falamos acerca de principados, estamos falando acerca de autoridade, de domínio, de governos, de reinos, de impérios, no quais são voltados na questão espiritual. São governos, reinos, impérios, que na ótica humana, muita gente olha e diz: são gente boa, querem o melhor para nós, querem o melhor para a população, mas o seu plano oculto e escondido são malignos
terríveis e perversos, camuflados que por trás desses governantes e poderes exigem sacrifício humano, derramamento de sangue. A Bíblia diz que esta situação só se vence na questão espiritual. Agora me explique o contraste de Tito 3 para Efésios 6:12. Quando nós falamos sobre governos e poderes, o Deus da Bíblia tem seu governo e seus poderes. A hierarquia dos céus. O Deus da Bíblia, onipotente, onisciente, onipresente, que está no controle de tudo e de todos. Abaixo do Senhor estão os serafins, os querubins, os anjos, arcanjos, os 24 anciões, os seres viventes, o seu exército angelical, a sua milícia de miríades e miríades de anjos, que são incontáveis. O império do Deus da Bíblia, que governa sobre tudo e sobre todos, que não é apenas rei, mas é rei dos reis e senhor dos senhores. Aí, em contrapartida, existe o inimigo de nossas almas, o diabo, Satanás, a antiga serpente, que tem seu governo e poderes, que está juntamente com os anjos caídos, constituídos em demônios de trevas, de sofrimento eterno, na qual seu império e o seu querer e a sua vontade é destruir a humanidade. O seu desejo é derramamento de sangue, o seu desejo é sacrifício humano, o seu desejo é conduzir o máximo de almas ao abismo, ao inferno, todos os dias. E este império diabólico está sobre o globo terrestre. A Bíblia diz que Satanás, a antiga serpente, o pai da mentira, o maligno, cegou o entendimento de muitos. O Deus deste século cegou o entendimento de muitos. Estão levando muita gente todos os dias ao abismo, ao sofrimento eterno. Então temos o inimigo, principados e potestades. Agora tem um diferencial quando se fala principados e potestades da parte do inimigo de nossas almas. Principados são lugares, territórios, aonde demônios terríveis, aonde planos diabólicos e maléficos imperam em cidades, em países, em nações, nos quais eles se apoderaram daquele lugar com os seus planos malignos e perversos. Lembra certa feita quando Jesus se encontrou com um rapaz que estava possesso por demônios? E quando o Deus da Bíblia se deparou com aquelas legiões de demônios, eles fizeram um pedido ao Senhor: permita que nós entramos nesta manada de porcos, porque eles não queriam sair daquela região, eles não queriam sair daquele território, eles queriam estar naquele ambiente. Mas quando nós falamos acerca de potestades, estamos falando sobre espíritos malignos que habitam em pessoas. E eu costumo frisar um conceito muito claro. Eu estava até refletindo esta semana acerca do que eu vou falar agora. E eu sei que muita gente pode até não concordar com o que eu vou falar, mas é uma grande realidade. Eu estava falando com Deus e Deus falando comigo, e eu cheguei a uma conclusão: que não existe pessoas ruins nesta terra. Não existe. Não existe pessoas ruins nesta terra.
todas as pessoas são pessoas boas. Aí entra em contrapartida. E por que é que essas pessoas que se dizem são boas fazem coisas maus? Porque estão acopladas de espíritos malignos sobre estas vidas, sobre os seus corpos, e faz com que essas pessoas cometam delitos gravíssimos, e depois de usá-las, estes demônios se retiram de seus corpos. Todos nós, se abrimos o coração para o inimigo entrar, irmão, coisas terríveis acontecem. Ninguém está isento disso. Por isso que certa feita a palavra de Deus diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é do coração que procede os adultérios, os homicídios, o ódio, a ira, a mágoa, o rancor. Quando você blinda o seu coração, o inimigo não tem êxito. Certa feita o sábio Salomão diz em Provérbios que o Deus da Bíblia é expressar uma palavra com grande sabedoria vinda das próprias palavras de Salomão, dizendo: dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos seguem os meus caminhos. Sempre tem um conceito do coração, porque um coração quebrantado, sensível na presença de Deus, torna-nos cada vez mais imagem e semelhança de Deus. Tem pessoas que são boas, gente boa, amorosas, carinhosas, companheiras e amigas, mas permitiram que o ódio entrasse em seus corações, a mágoa entrasse em seus corações, o rancor entrasse em seus corações, e quando isto acontece, são usadas pelo inimigo de nossas almas. Então temos inimigos, principados, e o que, irmãos? E potestades. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos 8. Versículo 38 e o versículo 39. Romanos 8, versículo 38 e o versículo 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok. O que diz no início? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados e nem potestades, nem um presente, nem um porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas temos inimigos, principados e potestades. Como vencê-los, bispo? O que fazer para vencer? É estar debaixo das asas do Onipotente, é estar guardado no esconderijo do Altíssimo, é servir a Deus em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, queira você ou não, tem alguém de redor, bradando, procurando alguém que possa. Então grave o que eu vou lhe dizer agora: o diabo não respeita as nossas fraquezas, não respeita. Eu estou tão chateadinho, eu estou desanimado. Ah, é? Irmão, o diabo vai para cima de você. Resistência, posicionamento. Está com medo, mas faz cara de quem está com coragem. Está desanimado, mas faz cara com quem está animado.
pensando em parar, mas profetiza que a gente tem que continuar. Não demonstre fraqueza aos teus adversários, aos teus inimigos, senão você torna-se presa fácil. Você está entendendo? Às vezes o crente está fraquinho, está fraquinha, se arrastando, quase parando, mas está de pé. Irmãos, não movimente agora em nome de Jesus. Quando os irmãos movimentam, tiram o meu foco da mensagem aqui. O que nós devemos fazer? Mantermos firmados em Deus. Em Deus. Aleluia. Vamos prosseguir. Terceiro inimigo do crente: os conflitos internos entre a nova criatura e a velha criatura. Gálatas capítulo 5, versículo de número 17 diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito e um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Embora a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas existem os conflitos internos. Todos os dias. Que conflitos internos são esses? Os nossos inimigos das nossas almas. Conflitos internos entre a nova criatura e a velha criatura. Já viu que tem gente que até hoje vive ressuscitando a velha criatura? Já viu que tem gente que é assim? Você não pode permitir, você tem que ter controle. Uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina, por intermédio do apóstolo Paulo, é termos domínio próprio. O que é ter domínio próprio? É naquele momento explosivo. Você está entendendo? Você não é homem bomba, não é mulher bomba. Mas naquele momento explosivo, você tem que ter o domínio próprio, você tem que se controlar. Você está entendendo? Você tem que ficar sossegado ali, você tem que se segurar para você não perder a bênção. Eu vi o testemunho de um pastor, que ele foi numa casa. Ele foi almoçar na casa de uma família. E aí a família foi lá e colocou a esposa, a dona da casa colocou uma toalha linda, inaugurou a toalha no dia, colocou na mesa. Toalha chique, sabe, coisa chique. E aí pegaram as taças e colocaram tudo lá. Aí veio os filhos, sentaram. O esposo dela sentou. Aí o pastor sentou numa ponta e a esposa na outra. Aí na hora que o pastor foi pegar a xícara, ele bateu com a mão, a xícara derramou o café, rolou, caiu no chão e quebrou. Aí a esposa, a dona da casa, disse: meu pastor, calma, não tem problema, não, a gente coloca outra, sem problema nenhum. Corre, meu filho, pega lá, corre, pega a outra que está lá em cima. Corre, meu filho, aquela que é das novas, pega lá. Pastor, não tem problema, o senhor machucou, pastor, está tudo sossegado. Não, está tudo bem. Foi lá e trocou, colocou outra novinha. Passou-se uns dias, a família levantou cedo para tomar café. Aí o esposo pegou, foi pegar a taça, bateu com a mão, a taça derramou, rolou, caiu no chão e quebrou. Irmão, quase deu separação naquele dia. Quase que o esposo leva uma taca. Você está entendendo? Aí uma das crianças, para defender o pai, já bradou logo: que negócio é esse? Então eu vou lá chamar o pastor. Porque com o pastor foi diferente, com o papai quer bater nele. Foi o maior escândalo por conta daquela taça. Acabou, bispo? Não. Quando foi no outro dia, ele foi numa loja que vende essas taças e comprou mais ou menos umas 20 caixas de taça e colocou em cima da mesa e deixou uma carta escrita para ela e foi embora. Quando ela acordou e ela viu aquela multidão de taça em cima da mesa, e lá estava a carta. Quando ela pegou a carta, estava escrito assim: estou me despedindo de você.
porque eu percebi que a taça que eu quebrei tem mais valor do que eu. Mas não seja por isso, fique com essa multidão de taça. Quem sabe ela substitui a minha presença. A gente temos que ter domínio próprio, temperamento. Deus está falando com alguém nesta noite aqui, até comigo Ele está falando. Você está entendendo? Que a gente parece que com os de fora é uma coisa, com os de dentro é outra coisa. Você está entendendo? Aleluia, aleluia, aleluia. Então existem conflitos internos, todos os dias enfrentamos eles, irmãos. Enfrentamos. Já falei aqui, ninguém está isento desses acontecimentos. Já falei. Você vai estar na parada de ônibus e o diabo sabe mais do que ninguém o que você gostava lá no passado. Ele sabe. Aí vai colocar fulano para chegar com a caixinha de som do teu lado, para ficar do teu lado escutando. Você está entendendo? Aquele irmão que já tem 50, 60, não vou dizer de 30 não, mas os que já tem 60, 50 anos, 65 anos, aí o camarada chega com a caixinha de som do teu lado assim, e dá no play e põe lá o Amado Batista. Você está entendendo? Ué. Aí você começa a viajar e fica lembrando, essa canção escutei muito lá no boteco, jogando sinuca. Eita, saudade daquela época. Tempos bons que não volta mais. E Jeová está dizendo, ainda bem que não volta mais. O diabo sabe. Ele conhece as nossas fraquezas, o ponto fraco de cada um, e ele vai mexer bem na ferida. Uma vez eu pastoreei um irmão, um membro da igreja, e ele lutava com cigarro. Lutando para se libertar do cigarro. Ele disse, como é que eu faço para libertar? O negócio está tentação demais. Eu falei, é só você fugir. Ele falou, como é que eu fujo, pastor? Eu estou na parada de ônibus, o camarada fica do meu lado, e ele não se conforma somente em fumar. Ele fuma e... na minha cara. Ele puxa... na minha cara. Só falta dizer, e aí, estamos fumando junto, né? Pela fé, né? Não está na tua boca, mas pela fé está, né? Está repreendido. Então temos que lutar todos os dias para que a velha criatura não venha reviver. Pois a carne deseja o contrário ao espírito. E o espírito, o que é contrário à carne, eles estão em conflito. Há uma batalha interna dentro de nós. Todos os dias. Quem sabe alguém está ouvindo esta palavra e está dizendo, isso não acontece comigo não, pois eu sou tocha, tu é firme. Sei que tu é tocha, que tu é firme. Tocha e firme no meio de todo mundo é tocha e firme. Eu quero ver quando estiver sozinho. Quando estiver sozinho, eu quero ver tocha firme. Você está entendendo? Porque se Jeová passasse em revista, para dar uma olhadinha no celular de muita gente, nos históricos, nas pastas, nos downloads, ia ver muita coisa aí que não deveria estar. Você está entendendo? Então a gente tem que se policiar contra esses conceitos, porque a carne, irmão, ela vai desejar o que é carnal, o espírito vai desejar o que é espiritual. Então é um inimigo que nós temos, os contritos internos. Quarto e último inimigo do crente, para a gente terminar. Quarto e último inimigo do crente. E que inimigo é esse? As críticas. Você tem que estar pronto, preparado para enfrentar as críticas. Porque tem gente, irmão, que não suporta as críticas. E nem sempre a gente vai escutar um parabéns para você. Nem sempre as pessoas vão gostar de nós. Já viu um ditado popular que diz que tem gente que não gosta da gente de graça? Tem gente que fala isso. Você vai estar todo empolgado em fazer alguma coisa, todo feliz. Aí de repente quem chega? Quem chega, irmão? O crítico. E o crítico, ele é mais ousado do que profeta.
Porque tem profeta que eu não consigo entender, missionária Terezinha. Tem profeta que diz assim: Jeová me incomodou para me entregar um mistério e eu não entreguei. Você está entendendo? Aí depois que acontece, aí fala assim: tá vendo? Ó, Deus tinha me mostrado. Mostrou tudinho, eu não entreguei. Agora Deus vai cobrar de mim. Só que o crítico não tem isso não. O negócio dele falar: eu fiquei com vontade de criticar, mas eu não critiquei, sabe? Eu me segurei. Não, ele tem prazer. Ela tem prazer de criticar. Você está entendendo? Irmão, e não existe um ser humano que gosta da crítica. Tem alguém aqui que gosta de ser criticado? Acha mó 10? Não, irmão. A crítica é o mesmo que lançar um balde de água fria em cima do fogo que está queimando. A crítica dói mais do que um tapa na cara. A crítica dói mais do que apanhar e açoites. Mas a gente tem que estar pronto para enfrentar as críticas. Eles vão aparecer. Eles vão surgir. E é quando aparecem os críticos, os nossos inimigos, com as críticas, é que nós vamos demonstrar quem realmente nós somos. Quer um conselho pastoral? Quer um conselho pastoral? Quando você se encontrar com o crítico e as críticas, ignore. Ah é? Ficou feio? Ficou feio mesmo? Ficou feio. Obrigado, viu? Eu gosto de feio também. Você está entendendo? Ignore. Saiba se sair da situação. Agora, se você demonstrar que ficou chateado, com raiva, entristecido, aí, meu irmão, ele vai aproveitar, ela vai aproveitar para te alfinetar cada vez mais. Essa semana eu postei um vídeo das minhas pregações, e eu falei aqui línguas estranhas aqui, eu dei uma rajada de línguas estranhas. Você acredita que o camarada não se conformou em ver, em assistir, e ele escreveu as línguas estranhas? De coma, natui, de canto, ia. Ele escreveu lá, irmão. Ele traduziu, interpretou. Eu falei: isso é um artista. Que a língua dos anjos ninguém entende. Só quem tem o dom de interpretação. Aí ele foi lá e escreveu a língua estranha. Eu fiquei olhando. Ai, feliz. Tu escreveu, foi. Pô, deixa que na próxima eu vou dar umas 70 rajadas que eu quero ver tu escrever. Só se tu passar a noite todinha escrevendo. Aí foi o outro que começou a criticar. Esses crentes é tudo doido, parece um circo. Olha o outro rodando, olha o outro pulando, olha o outro não sei o quê. É porque eles não entendem os mistérios de Deus. E é esses críticos que uma hora Jeová pega, quando pensa que não, ele está aqui, ó, no manto. Cheio do poder de Deus. Cheio da unção de Deus. E quando isso acontecer, aí o crente coça os dedos e fica: agora é minha vez de eu escrever lá a língua estranha dele. Mas não escreva não, escreva não. Só ore por ele, interceda por ela. Aleluia. As críticas vão vir contra nós para tentar nos parar, para tentar nos entristecer, para tentar nos impedir da vitória em nossas vidas. Agora, como é que nós vamos vencer a crítica? Depende da nossa atitude e do nosso comportamento. Aí eu finalizo aqui dizendo para vocês, escute isso aqui. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Golias está enfrentando todo o exército de Israel. Aí chega Davi, pequeno, de pequena estatura, o mais novo da casa, com menos experiência, não tinha experiência nenhuma de guerra, não tinha currículo, você está entendendo? Não tinha diplomas, não tinha formação, estava indo levar leite e queijo para os irmãos que estavam na guerra. Outra coisa, nem foi convocado para a guerra, não foi. Tem uma passagem bíblica que certa feita Jesus chegou contando acerca desta passagem bíblica. A parábola ele diz: existia 2 filhos, e o pai perguntou para um dos filhos: vamos trabalhar, preciso de você nos trabalhos. Sabe o que ele disse? Eu estarei lá. Aí o pai perguntou para o mais novo, aí ele disse assim: eu não vou.
Aí no final das contas, no dia do trabalho, quem foi? Aquele que disse que não iria. Parecia que ele não estaria, mas ele esteve. No caso de Davi, não teve convite, não foi convocado e não foi convidado. Ele foi só para levar lanchinho. Você está entendendo? E para saber como é que ia a peleja. Aí chega lá, tem um gigante imenso, afrontando todo o exército e falando: eu quero só um homem para lutar comigo aqui. E se esse homem me vencer, eu e aqui o exército filisteu vai servir a eles, ao exército de Israel e a quem me servir. Mas se nós o vencer, este homem, o exército de Israel, tem que nos servir. Aí Davi chega no momento da afronta. E a Bíblia diz que ele estava afrontando todos os dias. Aí Davi decide ir até Saul. E Saul está cabisbaixo, decepcionado, frustrado, entristecido, porque todo o exército não tinha coragem de um homem de se levantar para enfrentar o gigante. Aí no versículo 32, de 1 Samuel 17, Davi disse assim a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este. Irmão, quem disse que Davi era servo de Saul? Se Saul abrisse a boca ali, ele diria: quem disse que tu é meu servo? Para tu vir dizer, não desfaleça, que teu servo vai pelejar contra ele. Conversa, rapaz. Mas não, Saul olha para ele e diz assim: porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço. Em algumas traduções, de pequena estatura, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Irmãos, imagina o camarada pequenininho se oferecer: eu vou lutar contra ele. Você não pode, meu filho, pode não. Você é pequeno, você é apenas um rapazinho, você não tem experiência, aquilo lá vai lhe devorar. O que aconteceu aqui? Uma crítica. Você não pode. Em outras palavras, você não é capaz. Em outras palavras, você não dá conta. Diminuiu Davi. Mas Davi não olhou para a crítica. Davi sabia o Deus a quem ele servia. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha o leão e o urso, eu as tomava pela ovelha, uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o atacava, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim o teu servo matava o leão como o urso, e assim a este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Deus usou um pequeno para fazer o que um exército imenso não teve coragem de fazer. Agora, se naquele momento Davi olhasse para Saul: realmente eu sou pequeno, realmente eu não tenho experiência, realmente o camarada lá é guerreiro valente, eu sou nada, eu sou ninguém. Queridos, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Irmão, Deus te levantou foi para vencer. Deus te levantou foi para conquistar. Você não é um nada, você não é incapaz. Deus tem coisas grandes a fazer na sua vida, porque tudo é possível ao que crê. Devemos fazer é se levantar diante do problema, diante do inimigo, se levantar para vencer. Se coloque de pé em nome de Jesus. Porque a crítica é terrível, irmão. A crítica é terrível. A crítica é uma praga maligna.
Você está entendendo? Às vezes você elogia a pessoa de todo jeito, até não para não entristecer. Ficou bonito? Ficou maravilha. O que você achou? Vai dar certo. O que você pensa disso? Com certeza vai avançar. Aí quando você pergunta uma vez, e aí, o que você acha? Vai dar certo não. Ô, trem terrível. É a crítica. Mas vença a crítica com a sabedoria. Vença os críticos com sabedoria na presença de Deus. Então, para você não esquecer, os 4 maiores inimigos do crente são, primeiro, a amizade com o mundo. Segundo, principados e potestades. Terceiro, os conflitos internos entre a nova criatura e a velha criatura. E quarto, as críticas. Mas é possível vencer todos estes irmão, e só se vence lutando, viu? Não é com corpo mole, não é com cabeça baixa, não, é demonstrando firmeza na presença de Deus.